Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Flash. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como criar um efeito máscara em Flash. É bem simples, mas é bem interessante de aprender esse efeito máscara aí. E só para poder divulgar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser encontrado no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Então vamos lá. Seguinte, vou abrir o Adobe Flash CS3 aqui. Só esperar ele carregar. E vou usar aqui, ó. Eu vou criar um arquivo novo. Eu vou estar usando o ActionScript 2.0. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui na linha do tempo, eu tenho aqui, ó, Layer 1, camada 1. Então vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar assim, ó, frente. Depois vou inserir mais uma camada aqui, ó, Insert Layer. E vou colocar fundo. E depois vou criar mais uma camada chamada máscara. Então eu vou precisar de 3 camadas, tá? Primeiro eu vou fazer com texto, depois eu mostro com imagem. Na primeira camada, frente, eu vou pegar a ferramenta de texto aqui, ó, vou mudar a cor dele, vou jogar uma cor preta. Vou deixar esse tamanho mesmo, deixar essa fonte, vou dar um clique aqui e vou digitar aqui, ó. Vou digitar tudo maiúsculo, digitar meu nome, tá, gente? Janderson. Opa, Janderson. Vou só dar um Ctrl K é para você poder alinhar. E eu tenho aqui, ó, alinhamento centralizado. Só pegar a ferramenta de seleção aqui em cima, está selecionado, então centro aqui e está no centro do palco. Só diminuir o zoom aqui para 80%, para ficar mais visível. E aqui na camada frente eu digitei meu nome, então na camada frente. O que eu vou fazer agora? Só aproveitando, ó, dei um clique no palco e vou trocar a cor do palco. Eu escolhi um azul forte aqui, isso. Aí, ó. Eu vou selecionar, já que eu estou com a ferramenta de seleção selecionada, vou selecionar o texto o meu nome que é Janderson. Vou segurar a tecla Ctrl C para copiar. Vou selecionar aqui, ó, a camada fundo. Pode ver que está selecionado o quadro 1 da camada fundo. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou segurar a tecla Ctrl Shift e apertar o V. Só para fazer para vocês verem, ó, se eu der um Ctrl V normal, ele colou em cima. Muitas vezes ele não cola em cima. Então, para ele colar em cima certinho, então eu só vou arrastar para cá, ó, vou apertar o Delete. Aqui, ó, pode ver que tem uma bolinha em branco aqui, ó, que tem um quadro-chave, não tem nada. Então, selecionei. Se eu segurar Ctrl Shift V, ele vai colar justamente onde estava o original. Então, vou dar um Ctrl Shift V e ele colou. Então, quer dizer que na camada frente tem uma palavra, tem meu nome escrito Janderson, e na camada fundo também tem. Só um detalhe importante, pode ver que eu tenho um olhinho aqui em cima, e esse olhinho é para justamente você visualizar as camadas. Então pode ver que eu dei um clique em cada um desses aqui, colocou um xizinho, quer dizer que eu estou pedindo para não visualizar o que tem naquela camada. Se eu der um clique novamente, ele mostra para mim. Então esse Janderson com a cor preta é o que eu digitei na camada frente. Vou tirar a visualização dele e vou colocar a visualização nesse fundo. E esse Janderson aqui é o que eu digitei na camada fundo. Vou aproveitar, selecionar ele, vou lá na propriedades e vou mudar a cor dele. Então vou colocar aqui um amarelo só para ver como fica e vou mandar visualizar tudo agora, tá? Então, ou seja, só escondendo aqui, na camada frente eu digitei meu nome, Janderson, com a cor preta. Na camada fundo, também digitei meu nome, mas só que na cor amarela. E como eu fiz um Ctrl C, Ctrl V, é do mesmo tamanho. E na camada máscara é onde que a gente vai trabalhar agora. Se eu quiser bloquear agora essa camada, pode ver que eu tenho um cadeadinho aqui, ó. Se eu der um clique, ó, pode ver que aparece um símbolo de um cadeado. Quer dizer que se eu tentar, ó, vou selecionar a camada da frente. Se eu tentar mudar o texto de lugar, ele não vai, porque tá bloqueado para qualquer tipo de edição. Se eu quiser editar de novo, ó, dou um clique nele e tirou o cadeado, ó, pode ver que se eu clicar agora e segurar arrastar, ele sai da posição lá. Só vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para a posição original, tá? Então essas duas camadas a gente digitou o nome, agora eu vou vir aqui, ó, para a camada máscara. Eu vou pegar a ferramenta retângulo aqui, vou só tirar a cor de traço, a cor do traço tira aqui em cima, no entanto parece um quadradinho com vermelho em volta, com vermelho na diagonal. Vou escolher aqui uma cor que bem chamativa, porque não importa não, tá, a cor, tá, gente? Vou fazer aqui, ó, cliquei, segurei, arrastei. Vou fazer um retângulo de tal forma que vai pegar tanto a parte de cima do nome quanto a parte de baixo.
vou selecionar a ferramenta Transformação Livre aqui, ó, só para e dou um clique em cima do retângulo, só para eu poder girar ele um pouco, ó. Girei ele um pouco aqui. Setinha no teclado, setinha para cima, só para trazer ele um pouco mais perto do nome aqui, ó. Tá bom aqui. Bom, para eu fazer cópia do quadro anterior, então eu tenho um quadro aqui onde eu desenhei esse retângulo aqui na diagonal. Para eu fazer cópia do quadro anterior, é a tecla F6. Então eu vou selecionar aqui o quadro 40 e vou apertar a tecla F6. Então ele fez a cópia desse quadro lá no quadro 40. E vou fazer a mesma coisa aqui no 20. Vou apertar a tecla F6. Mas pode ver que se eu selecionar o quadro 40, não aparece o meu nome aqui. Então é o seguinte, ó, eu sei que no quadro 1 da camada fundo e frente, ó, pode ver que existe um quadro-chave aqui, ó, onde eu digitei meu nome. Só que eu quero manter esse quadro-chave até lá onde que termina a minha animação, que é o 40. Para eu fazer isso, ó, eu seleciono o quadro 40 da camada fundo e aperto a tecla F5. Pode ver que ele fica esse cinza aqui, significa que esse quadro vai se manter no palco até o 40. Faço a mesma coisa aqui para a camada frente, tá? Olha só agora, no quadro 1 da camada máscara, eu coloquei esse retângulo aqui. No quadro 20, ele está na mesma posição. Eu vou diminuir o zoom do palco aqui, só para ficar mais rápido, ó, diminuir para 25% e vou levar, através do teclado, setinha para direita, vou levar ele lá do outro lado lá, do nome lá, ó. E vou criar a interpolação de movimento. Ó, cliquei com o botão direito entre o quadro 1 e 20. Primeira opção aqui, ó, criar interpolação de movimento. E aqui entre o 20 e 40, ó, cliquei com o botão direito, criar interpolação de movimento. Então pode ver que o retângulo vai passar em cima do texto aqui. Ó. Se eu der um Ctrl Enter, vai ficar dessa forma aqui, ó. Só que agora, usando o efeito máscara, olha para vocês verem que interessante, ó. A máscara que é através desse retângulo aqui, ó, esse que vai ser a máscara. Então eu clico o botão direito em cima dele, ó, eu tenho a opção aqui, ó, Mask, que é máscara. Dou um clique, pode ver que já sumiu o retângulo, que é selecionar aqui, ó, olha para vocês verem, não tem mais o retângulo, só voltar o zoom para 80%, olha para vocês verem, ó, não aparece retângulo, e pode ver que mudou aqui, ó, esse símbolo significa que foi criado máscara aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui a desmarcar, ele aparece retângulo novamente, então eu vou criar a máscara, ó, cliquei com o botão direito, dei um clique em máscara. Se eu der um Ctrl Enter agora, ó, olha para vocês verem como ficou, tá vendo, ó? É como se fosse um brilho, o efeito máscara justamente para mostrar um objeto que está atrás. Como é o nome e o nome, aí está mostrando o Janderson, que seria meu nome, da cor amarela lá atrás. E fica esse efeito de brilho aí, tá? Então, contexto é assim que se faz efeito máscara. Vou aproveitar, só vou mostrar um exemplo aqui, ó. Só vou desfazer, tá, gente? Ó. Então, para a gente poder criar o efeito máscara, a gente teve que criar 3 camadas, sendo que, ó, só vou destrancar as duas aqui, ó, e vou mandar ocultar tudo, ó. Esse frente aqui é o texto que vai ficar na frente, sumindo com ele e mostrando o outro. Esse fundo aqui vai ser o texto que vai ficar no fundo, que vai ser mostrado na hora que o efeito máscara passar em cima. E finalmente o último aqui é o objeto seu que vai ficar passando em cima dele para criar esse efeito máscara aí, ó. Igual tá acontecendo aqui, ó. Tá? Igual se eu der um der um Ctrl Enter, olha lá, igual tá acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. Para eu mostrar com imagem agora que vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar frente, fundo e máscara. Só que eu vou fechar aqui, ó. Eu vou abrir um arquivo em branco, arquivo novo aqui, ó. Arquivo novo, Flash, ActionScript 2.0, ok, e ele abriu um arquivo em branco. Então vou colocar aqui a mesma coisa, ó, frente, crio mais uma camada, coloco fundo, crio mais uma camada e coloco máscara. Bom, aqui em frente vou diminuir o zoom para 25%, pode ver que está nessa cor aqui. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou tirar a cor de traço e vou escolher uma cor, que eu vou escolher a cor preta. E vou desenhar um retângulo aqui, ó. Tá? Vou pegar a ferramenta de seleção aqui, vou dar um clique em cima do retângulo e vamos aproveitar o seguinte, ó. Aqui no lado direito aqui do Flash tá ele aberto, mas se não tiver aberto você dá um Ctrl K. Isso aqui é alinhamento. Eu tenho aqui embaixo aqui, ó, que é justamente para redimensionar o meu objeto. Vou dar um clique aqui, ó, e ele já aumenta o tamanho do palco, ó, nesse daqui e no largura e altura, tá? Ó. Só vou dar um Ctrl K, Ctrl K não, não precisa nem Ctrl K que eu já dei. Aí eu só ponho aqui, ó, centro, e ele fica do tamanho do palco, tá? Só vou diminuir só para vocês entenderem o que eu fiz, ó. Fazendo de novo aqui, ó. Vou só aumentar o zoom do palco aqui para
60 para ficar visível. Ó. Meu palco está aqui, ó. Essa ferramenta aqui é largura. Aí, ó, já deixou na largura do palco. E esse daqui é a altura. E ele deixou. Só que ele não ficou certinho. Pode ver que ele ficou um pouco para fora do palco ainda. Aí eu coloco aqui, ó, alinhamento centro, centro. E ele fica, encaixa certinho no palco aqui. Tudo bem? Bom, vou selecionar a ferramenta, selecionar a camada fundo, o quadro 1 da camada fundo. Vou lá no menu arquivo e eu tenho aqui a opção aqui, ó, importar para a biblioteca. Vou dar um clique nele e vou importar justamente uma imagem, porque a gente vai criar um efeito de máscara com imagem agora. Vou aproveitar, vou vir aqui na área de trabalho. Aqui na área de trabalho eu tenho uma pasta chamada Image. Vou entrar dentro dela e eu vou pegar uma foto minha mesmo aqui, ó, Janderson. Vou trazer ela pro Flash. Isso. Trouxe ela pro Flash, não apareceu. Mas se você apertar a tecla F11, eu tenho aqui, ó, biblioteca. A tecla F11 é para abrir a biblioteca. E eu trago a foto aqui, ó. Trouxe. Só que a foto tá muito grande. Só vou diminuir o zoom aqui, ó, para 25 e vou pegar para diminuir ela aqui, ó. Vou diminuir até ficar tamanho menor aqui. Aí, ó, pode ver que eu estou diminuindo, tá? Clique, segure e arrasto para diminuir, ó. Aí faço aquele mesmo esquema, ó. Dou um Ctrl K para alinhamento lá, eu ponho aqui, ó, a largura do palco e a altura também do palco. Aí eu vou aqui, ó, centro, centro e tá encaixado. Então, olha só, sumindo com os três aqui pra gente ver. Na camada frente eu coloquei um retângulo na cor preta, sumindo com ele e mostrando o que tem na camada fundo. Eu coloquei uma foto minha aqui, sumindo com ele e colocando aqui. Aqui não tem nada, então vamos só fazer aparecer os dois novamente. E vou selecionar aqui, ó, o quadro 1 da camada máscara. Só que ao invés de fazer com retângulo, ó, cliquei, segurei e arrastei, ó, eu tenho que a ferramenta oval, ó, selecionei ela. Tá no quadro 1, só vou aumentar o zoom dela para 100% de novo. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar, tirei a cor de traço e vou escolher aqui, ó, um verde claro também, porque a cor não importa. Vou desenhar um círculo. Para desenhar um círculo perfeito, só segurar a tecla Shift, tá? E desenhar o círculo, clique, segura e arrasta, solta. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó, no quadro 5, para fazer uma cópia do quadro anterior, igual a gente viu, é através da tecla F6. Ó. Vou apertar a tecla F6 aqui, no 10 também apertar a tecla F6, no 15 também, no 20, no 25, no 30, no 35, no 40, no 45. Estou apertando a tecla F6, tá, gente? Ó, selecionei o quadro 50, apertei a tecla F6. Selecionei o quadro 55, apertei a tecla F6. E finalmente aqui no 60. E vou fazer o seguinte agora, para eu manter a minha imagem que está aqui no fundo até lá, no final, vou apertar a tecla F5. E aqui também, ó, selecione e aperta a tecla F5. Agora é o seguinte, ó, tá vendo esse quadro aqui? Vou pegar a ferramenta de seleção, ó, selecionei a ferramenta de seleção, vou clicar, segurar, arrastar ele para um outro lugar do palco. Só vou diminuir o zoom aqui para 80%. Ó. Vou só descer um pouco aqui. Eu quero ver, eu vou diminuir para 70%. Eu quero ver o palco inteiro aqui, ó. Aí, ó. Aí eu selecionei o próximo. Então aqui no quadro 1 ele está aqui. No quadro 2 ele está lá do outro lado. No quadro 3 vou jogar ele para baixo aqui. No quadro 4 vou jogar ele no centro. No quadro 5 vou jogar ele aqui no canto aqui. No quadro 6 vou jogar ele lá no outro canto. No 30 vou jogar aqui. No 35 jogo lá do outro lado. No 40 estou jogando aleatoriamente, tá, gente? Só para não ficar no mesmo lugar, tá? Ó, jogo aqui. No 45 jogo aqui. No 50 jogo, sei lá, aqui mesmo. No 55 eu vou deixar centro-centro. Então selecionei ele, ó, dei um clique em cima dele, vou colocar centro-centro. No 60 também vou fazer a mesma coisa. Selecionei ele, ó, vou colocar centro aqui, tá vendo? Através do alinhamento lá. Vou selecionar todos eles aqui, ó, clicar com o botão direito e criar a interpolação de movimento. Pode ver que a bolinha vai indo para vários lugares, porque é ele que vai criar o efeito máscara. Só que no 55 ele está parando no meio, e no 60 eu vou fazer o que? Vou selecionar ele que está selecionado, vou usar a ferramenta de transformação livre. Pode ver que eu consigo redimensionar o círculo. Vou só diminuir o zoom para 25%, ó, e vou aumentar de tal forma, segurando a tecla Shift, ó, vou aumentar esse círculo de tal forma que ele fica maior que o palco, tá? Então vai ficar assim, ó. Ó. E no 50 para 60 ele aumenta aqui, ó. Aí só para ficar mais
para não terminar a animação aqui, ó, aqui no quadro 80 da camada máscara, eu vou apertar a tecla F5, porque na hora que ele aumentar o círculo para esse tamanho, eu vou apertar, deixar ele um tempo no palco. Então eu vou apertar a tecla F5. Aqui também a minha animação, como está terminando no 80, aperta a tecla F5. Seleciona aqui no quadro, na camada frente, aperta a tecla F5. Bom, clico com o botão direito agora na camada chamada máscara e vou lá em Mask. E vou dar um Ctrl Enter, o efeito final é esse, ó. Tá vendo? Aí vai ficar um tempo e agora vai começar de novo a animação, ó. Certo, gente? Tranquilo? Esse efeito máscara é bastante interessante. Então, se você quisesse trocar a imagem agora, é só desfazer, ó, clica no botão direito, tira o efeito máscara, seleciona o quadro aqui, ó, delete se você quisesse. Tudo bem, gente? Então, só para poder terminar, ó, essa videoaula e outras videoaulas, só conferir no seguinte endereço site, informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.